Olá, seja bem-vindo ao Câmara Notícia. Essa é uma edição especial e nós vamos falar sobre o Dezembro Vermelho, que é o mês de conscientização a respeito do HIV e da AIDS. Nós estamos recebendo aqui a médica e professora Rossana Basso. Bem-vinda, obrigada por aceitar o convite da TV Câmara para conversar conosco. Bem, muito obrigada, boa tarde também a todos e a todas. Eu agradeço o convite. Sei que esse convite foi uma iniciativa da vereadora Regininha, então eu já agradeço a vereadora Regininha e a todo o Legislativo e a vocês também pela oportunidade da gente falar sobre a infecção pelo HIV no nosso município. Doutora, vamos então começar conversando a respeito desse assunto. Eu queria lhe perguntar o que é então HIV e AIDS? Bom, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus, que é sabida já a transmissão, que a principal forma é através de relações sexuais desprotegidas, mas também pode ocorrer a transmissão através vertical, que é da mãe para o filho durante uma gestação, a transmissão através de drogas endovenosas. Então, quando tem algum material biológico com risco de transmissão, isso pode ocorrer essa infecção. Então, o HIV é o vírus da imunodeficiência adquirida, certo? Ele foi identificado em 1983. E AIDS é a doença decorrente de um estado de queda das defesas do organismo. O normal das nossas defesas, que é o CD4, é entre 600 e 1.200. Na AIDS, esse número vai ficar abaixo de 350. Na AIDS avançada, esse número fica abaixo de 200. E é quando ocorrem daí doenças e infecções oportunistas. Doutora, vamos falar a respeito de um assunto, dentro desse tema bem delicado, que são os números aqui da nossa cidade de Rio Grande. No último boletim epidemiológico divulgado agora em 2022, com os dados de 2021, Rio Grande está na terceira posição entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Explica um pouco para nós o que significa esse número. Bom, esse boletim epidemiológico sai sempre no dia 1º de dezembro, que é o dia de combate e luta contra a AIDS, E nós da saúde, ficamos muito tensos, assim, o que vem no 1º de dezembro, E pelo 5º ano consecutivo, o Ministério da Saúde elaborou um índice composto, é o ranking do índice composto dentre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Por 3 anos consecutivos, Rio Grande ficou em 1º lugar, no ano passado a gente caiu para 4º lugar e agora estamos em 3º lugar. Na verdade, os nossos números não modificaram muito entre 1º, 3º e 4º lugar. O que mostra esse ranking é a taxa de detecção pelo HIV nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, a nossa taxa de detecção é de 48 casos a cada 100 mil habitantes. Então, assim, pegam todos os municípios com mais de 100 mil habitantes e ranquearam, Esse ranking também vê a taxa de transmissão vertical, que é a transmissão que ocorre da mãe para o filho, ou durante a gestação, ou durante a lactação, e a taxa de mortalidade associada à AIDS, que nós também temos uma das piores do país. Então, assim, um outro índice visto nesse ranking é o número de CD4, que é as defesas dos organismos, no diagnóstico. Como eu falei, o normal das defesas é de 600 a 1.200. O nosso paciente, ao diagnóstico, ele já tem 270 células de defesa. Isso é muito baixo. E o que significa isso? Significa uma identificação muito tardia da infecção pelo HIV. Se a gente tem um diagnóstico precoce, o paciente já diagnostica apenas com infecção pelo HIV e não com AIDS avançada, quase em AIDS avançada. Então, realmente, os nossos números nos entristecem muito. O pessoal está em luto porque o Brasil saiu da Copa, aqui isso ocorre a cada 4 anos. Nós vivemos um luto diário em relação ao acompanhamento da infecção pelo HIV no nosso município. Doutora, como que a senhora percebe a causa desse número, desse local onde o Rio Grande está nessa lista divulgada? É multifatorial isso, Então, tem até fatores relacionados ao próprio vírus, que parece que o vírus que circula aqui não, é o subtipo C, que ele demora muito tempo, ele pode demorar muito tempo para ter sintomas. Então, a pessoa se contamina,
adquire o vírus e pode levar até 10 anos para desenvolver o quadro de AIDS. Então, nesse tempo, a pessoa vai fazer uma amidalite, vai fazer uma sinusite, vai fazer um cobreiro, um herpes zoster, e o que falta aí é diagnóstico precoce. Então, se cada vez que um paciente chega numa UBS, num consultório privado, numa clínica, é oferecida a testagem para esse paciente, a gente oportuniza a testagem, oportuniza um diagnóstico. Desde 2016, o Conselho Federal de Medicina recomenda que todo paciente com mais de 13 anos, que seja ofertado para esse paciente a testagem para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Então, se a gente aumenta a oferta, a gente tem um diagnóstico precoce. Se a gente tem um diagnóstico precoce, a gente trata precocemente. O paciente tratado precocemente, em 6 meses ele fica indetectável e ele não transmite mais o vírus. E se ele é tratado precocemente, ele não evolui para AIDS. E assim melhora o quê? As taxas de mortalidade. Então, esses são os fatores. Outro fator importante é o pré-natal adequado. Então, assim, durante o pré-natal, realizar as testagens para o HIV. E outra sugestão importante que a gente já conversou também com a Secretaria de Saúde, com a coordenação municipal, é a testagem da mãe durante a amamentação. A mãe que está amamentando, que seja ofertada a testagem. Por exemplo, durante a vacinação da criança, 0, 2, 4, 6 meses, enquanto ela estiver amamentando, que ela seja testada. E outra situação também importante para a gente evitar isso é o pré-natal do pai. Então, assim, durante a gestação, essa mãe é testada e que seja feita também a testagem no pai. Doutora, quais são as formas de prevenção, então, para não precisar chegar, né, à testagem e ao diagnóstico final? Então, existe a mandala da prevenção. E a testagem, Sara, é uma das formas de prevenção. Então, a gente tem o preservativo, que é amplamente conhecido, né? Preservativo feminino, masculino. Então, se disponibilizar preservativo é uma coisa importante. A testagem precoce, oportunizar a testagem é importante para diagnosticar precocemente. O tratamento precoce, identificou o HIV, começa o coquetel, que são os antirretrovirais, que hoje em dia são 2 comprimidos ao dia. Começa precocemente, em 6 meses, essa pessoa que vive com HIV, ela fica indetectável para a carga viral. E ela deixa de transmitir o vírus. Tem um conceito que a gente chama o indetectável, intransmissível. A pessoa que tem o vírus do HIV e está indetectável mais de 6 meses, ela não transmite o vírus. Outra forma de prevenção importantíssima é a profilaxia pré-exposição, a PrEP. O município de São Paulo, com a sua enormidade, conseguiu zerar a taxa de transmissão vertical para o HIV e está caindo assim vertiginosamente a taxa de detecção pelo HIV. E um dos fatores para isso é a testagem e a PrEP. A PrEP, como eu falei, é a profilaxia à pré-exposição. Então, é oferta de medicação, são 2 fármacos num único comprimido, que é ofertada para as pessoas que têm mais de 15 anos, que tiveram mais de uma relação desprotegida nos últimos 6 meses, ou tiveram uma EST nos últimos 6 meses. Então, assim, nessa situação está indicada a PrEP. E a PrEP é algo fantástico. Então, assim, aumentar a disponibilidade de PrEP no nosso município é fundamental. Outra forma de prevenção é a PEP, a profilaxia pós-exposição. Se você teve uma relação sexual desprotegida e você não sabe se a pessoa tem o vírus ou não tem o vírus, o que você pode procurar uma unidade básica de saúde, aqui em Rio Grande, a UPA Cassino, UPA Junção, acho que é isso, acho que tem mais uma unidade, eu estou esquecendo. Então, você vai procurar, em até 72 horas, é feito testagem, até 72 horas você usa a medicação, essa medicação é usada por 28 dias. Então, testagem para todo mundo, iniciar tratamento precocemente, usar o preservativo, falar de PrEP, falar de PEP. Esses são alguns dos componentes da mandala de prevenção. Então, com isso, a gente vai conseguir sair desse ranking pavoroso que nós estamos há pelo menos 5 anos, que é quando o Ministério da Saúde começou a ranquear os municípios.
Quando a pessoa ela recebe o diagnóstico, então, de positivo, né? A partir daquele momento existe toda uma situação, né? O que a senhora aconselha a fazer, a quem procurar, né? No nosso município, no HU, como proceder depois do diagnóstico? Então, nós realizamos em conjunto o Hospital Universitário, Faculdade de Medicina e a Coordenação Municipal HIV/AIDS, nós organizamos capacitações para os médicos das unidades básicas de saúde. A última capacitação foi em agosto. O que se precisa frente a um diagnóstico é acolhimento. É fácil, é assim, como é que eu gostaria de ser tratado? Eu vou acolher. E acolher sem preconceito e sem julgar. Afinal, quem aqui já não teve uma relação desprotegida? Então, assim, o acolhimento é fundamental. E acolher e daí indicar onde o paciente pode ser tratado, isso é fundamental até para o segmento desse tratamento. Eu queria então, para nós encerrarmos, que a senhora deixasse uma mensagem à comunidade rio-grandina que está nos acompanhando a respeito da importância então desse mês, do Dezembro Vermelho, da conscientização, né, da proteção quanto a esse vírus. Bom, quanto à comunidade rio-grandina, eu falo que eu sou uma rio-grandina de coração, né? Eu sou uma rio-grandina por opção. E o que a gente tem que ter é se despir dos preconceitos. Qualquer pessoa pode ter infecção pelo HIV. Se você teve uma relação desprotegida na vida, você pode ter infecção pelo HIV. Então, nós estamos num município que tem altas taxas de infecção pelo HIV. O que a gente precisa? Procure um profissional da saúde e faça o teste pelo menos uma vez ao ano, ou sempre que você tiver uma exposição. Procure as formas como a PEP, como a PrEP, procure fazer um pré-natal adequado e, assim, divulgação do HIV no nosso município. Isso é fundamental. Estão ocorrendo várias ações agora com Dezembro Vermelho, tanto com a coordenação municipal, tanto com influencers, a vereadora Regininha encabeçando isso, dessa grande notificação com os influencers, tanto o Hospital Universitário, tanto a Faculdade de Medicina, mas as ações do Dezembro Vermelho não podem ficar só no Dezembro Vermelho, não pode ficar só nesses 10 dias. A gente tem que ter uma conscientização, uma divulgação e voltar a falar. Apesar do HIV ter tratamento e a gente pode ter uma vida normal, a gente tem altas taxas aqui e ainda uma alta mortalidade. Então, não vamos banalizar o HIV e vamos lembrar que acolher, sair dos preconceitos e procurar testagem é fundamental para que a gente tenha uma melhor saúde pública no nosso município. Então, muito obrigada, doutora, por ter conversado aqui conosco, por ter trago à luz, né, sobre essa doença, sobre essa importante conscientização. Obrigada por aceitar o nosso convite. Então, nós estamos encerrando esse Câmara Notícia Especial. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.